Em Cristo, agora nós vamos estar estudando sobre a longanimidade. E eu convido você, por gentileza, para abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2 e o versículo de número 4. Amém? Esse estudo sobre a longanimidade. Deixa eu achar aqui também Romanos, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Irmãos, primeiramente, o que é longanimidade? Esses dias uma irmã estava pedindo para mim dar um estudo sobre o fruto do Espírito Santo. E entre todas as virtudes do fruto do Espírito Santo está a longanimidade. O que é a longanimidade? Longanimidade, igreja, é paciência para suportar ofensa. Ou também, uma pessoa que é longânimo, ele é vagaroso para irar-se. Compreende? Então, os irmãos, note que é uma virtude muito boa. Porque se uma pessoa ele tem a longanimidade, ele vai poder vencer em várias áreas na vida. Por quê? Porque a pessoa tem a virtude, a graça de Deus para suportar ofensa. E quem tem isso? Quem tem essa virtude, esse poder para suportar ofensa, ser uma pessoa bem vagaroso para ficar irado, demora. Às vezes a pessoa é provocado e a pessoa fica ali, né, paciente, porque recebeu de Cristo esta virtude. Amém? Então, aqui, se você notar em Romanos aonde fizemos a leitura, diz assim, Romanos 2:4: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. Lógico que eu estou falando da longanimidade, mas se você notar, tem mais coisas aí nesse versículo, né, irmãos? Tem benignidade, tem paciência. E você notou que falou riquezas? Lembra que eu falei esses dias sobre riquezas? Quando fala de riqueza, a pessoa já pensa em um bem material, já pensa em uma casa, já pensa num carro, ouro, dólar, já pensa em joias, em muitas coisas. Mas aqui está dizendo que as riquezas, né, a benignidade, a paciência, a longanimidade, e bem-aventurado quem conseguiu ver essas riquezas e está correndo atrás, está pedindo, está adquirindo essas riquezas que vêm diretamente do Pai. Amém? E você notou aí também que nesse versículo falou assim: ou desprezarás. Falando da longanimidade, muitas pessoas têm desprezado a longanimidade de Deus. Vamos lá para algum exemplo. A pessoa peca, tem vários tipos de pecados.
A pessoa peca, vou dar um exemplo, comete adultério. Ah, não aconteceu nada. Eu cometi o adultério, estou aqui, não aconteceu nada. E a pessoa às vezes não compreende que Deus é longânimo. E a pessoa despreza a longanimidade de Deus, que é a paciência para suportar ofensa. Mas o juízo virá e nós não podemos ser ignorantes acerca da longanimidade e pensar nada aconteceu, nada está acontecendo, o mundo todo dia está aí, já faz vários anos, milhares de anos que falam que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer o juízo e nada acontece. A pessoa está desprezando a longanimidade de Deus. Então Deus está esperando a pessoa se arrepender. Deus não é como o homem, irmão. O homem que não tem longanimidade, ele já quer pagar o mal com o mal, porque ele não suporta a ofensa. Deus não é assim. Deus é paciente. Vamos ler mais um versículo. Vamos ler Romanos 9:22. Romanos 9 e o versículo 22 está escrito assim: E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para perdição. Viu aí, irmãos? Deus, ele suportou com muita paciência quem? Os vasos da ira. Ele suportou com muita paciência. Então, quem é vaso de ira está preparado para a perdição. E eu e você, nós temos a oportunidade de ser vasos de misericórdia. Por que, pastor, vasos de misericórdia? Porque nós somos misericordiosos como Deus. E muitos não entendem a misericórdia. Misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não dá. Eu e você merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte, e nós cometemos muitos pecados e herdamos a natureza pecaminosa de Adão, mas depois fomos alcançados com a misericórdia de Jesus Cristo e fomos curados da ira, fomos sarados de toda a ira. E agora nós não somos mais vasos de ira, nós somos vasos de misericórdia. Onde fala isso, pastor? Aí em Romanos 9, confere aí, Romanos 9, 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Viu, irmão? Quando você for longânimo, misericordioso, não deixe o diabo te enganar e dizer assim: você é bobo, você é tolo, porque nós não somos tolo, ninguém aqui é bobo, mas é porque nós imitamos a Deus, somos misericordiosos, nós somos longânimos, vasos de misericórdia e não vaso de ira. Os irmãos acompanhou que esses dias eu ministrei um estudo sobre a mulher rixosa, briguenta, gosta de brigar, gosta de gritar, gosta de xingar.
Muitos homens também vai por esse caminho. Esse não é o caminho que eu estou andando, nem o que você está andando. O caminho que nós andamos é um caminho de longanimidade. Nós temos a graça, a paciência para suportar ofensa. Então vale a pena buscar a longanimidade. Amém? Vamos para mais um versículo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, está escrito: os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. No tempo de Noé, Deus estava esperando os rebeldes se arrepender para se salvar, mas eles não se arrependeram e pereceram. Hoje, como nos dias de Noé, Deus está esperando também aqueles que estão na rebeldia se converter. Por quê? Porque ele é longânimo. Na longanimidade de Deus, ele estava esperando nos dias de Noé o povo se arrepender. Estava suportando. Como hoje, irmão, muitas pessoas às vezes aborrecem a Deus, né? E Deus suporta. E Deus espera. E isso, para mim, para você, é inspiração. Por quê? Porque nós também temos que ser longânimos, irmãos, com os irmãos na congregação, na igreja. Ser longânimo, ter paciência, parar com a ira, nervosismo, irado, perturbado. Não, os servos de Deus e as servas de Deus não é desta maneira, eles são longânimos, eles são pacientes. Então que as pessoas venham ver paciência na minha vida e na tua vida e venha glorificar a Deus, que elas venham ver longanimidade em nós. Amém? Tranquilidade. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora nós vamos para o último versículo e depois vamos para a oração. 2 Pedro 3,15. Segunda Epístola de Pedro, o capítulo 3 e o versículo 15, está escrito: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Foi muito bom ler esse versículo, porque na realidade na minha mente estava outra coisa. Mas foi muito bom. Viu aí, igreja, essa palavra? E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, irmãos, também longânimo como Pai. Você lembra que ele chamou 12 homens para andar com ele? Vocês sabem que o Judas estava roubando o dinheiro que estava lá na bolsa. E o Senhor longânimo. Os irmãos notou uma coisa, que o Judas estava lá participando da ceia? E tem gente que fica tudo agitado na ceia, né? Você já viu o irmão agitado na ceia? Ele fica agitado com a vida dos outros, que vai tomar, se pode tomar, se não pode tomar. E uma agitação já está na ceia, já
agitado, com a alma agitada. Ovelha não é assim não, irmão. Ovelha tá muito tranquilo, nas águas tranquilas, bebendo água, comendo seu capinzinho tranquilo. Parece que quem fica agitado é o bode. Um dia eu vi um bode, irmãos. Tinha umas ovelhinhas lá. Aí, e eu estava olhando essa cena aí, aqui em Maringá. E aí tinha um bode. E as ovelhinhas estavam indo tudo numa direção. O bode não queria ir. E o homem, vamos supor que ele é o pastor, aquele homem pegou uma mangueira, irmão. E o bode deu uma levantada assim, ó, levantou as patinhas da frente e ficou de pezinho assim, tipo querendo dar cabeçada. E o homem pegou a mangueira, deu uma mangueirada nele. E ele sossegou o facho, como diz a minha mãe. E aí ele foi por aquele caminhozinho. Irmãos, será que nós somos assim também? Aí o pastor está querendo levar as ovelhinhas por um caminho e alguém está querendo ser um bode. Não, briguento, e não tem longanimidade, e não tem paciência para suportar a ofensa. Às vezes nem foi ofendido. Ele está lá sozinho, se ofendendo sozinho, nem foi ofendido. Aí fica naquela guerra. Deixa Deus fazer a obra. Livro de 2 Pedro, o capítulo 3 e o versículo 9. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. É esse versículo que eu queria ler, que é o último agora, igreja. É esse aqui que eu queria ler. Vamos lá. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Viu como o Senhor Jesus Cristo é amoroso? Estudamos aí da longanimidade, foi a longanimidade de Deus, tá bom? Aí depois, no decorrer do dia, nós vamos estar falando mais sobre isso, que tem muita coisa, muita riqueza demais, amém? Glória a Jesus Cristo, louvado seja o Senhor pela palavra. E nós vamos para a glória de Deus, para a oração.